Fala, galerinha do primeiro ano, tudo bem com vocês? Professor Sidney, professor de Química, começando assunto novo dentro dessa parte do primeiro ano, em que você vai ver agora as chamadas grandezas químicas ou os chamados cálculos químicos. Aqui eu vou colocar relações numéricas fundamentais. Então, essa é a ideia que você vai ter que mexer quando se fala desse sistema. Então, agora a gente entra num outro patamar, em que a gente vai agora quantificar quantidade de átomos, quantidade de moléculas, que massa que eu vou utilizar para fazer reações, e é nessa plataforma que a gente vai mexer. Porém, quando eu falo nesses cálculos químicos, automaticamente a gente precisa estudar massa atômica. Só que veja bem, massa atômica é a massa do átomo. Porém, como tudo precisa de um padrão, e até fica como curiosidade, por exemplo, o que é 1 metro? Um metro vale 100 centímetros, mas o que significa 1 metro? O que significa 1 quilograma? 1 quilograma são 1000 gramas, mas isso é subdivisão. Tudo eu preciso de um padrão, preciso de uma referência. Para quem não sabe o que é 1 quilograma, o dia que vocês forem lá no Museu do Louvre, lá tem um pedaço de platina, que tem um certo comprimento, uma certa altura, uma certa espessura, e ele está mantido a uma temperatura de 4 graus Celsius e uma atmosfera. Eles padronizaram que aquele pedaço de platina, naquela temperatura e naquela pressão, vai ser 1 quilograma. Então, eu precisei padronizar. O que é 1 metro? O que é uma unidade de Kelvin? O que você encontra no sistema internacional? Tem um padrão. E como é que eu vou padronizar a massa dos átomos, as massas das moléculas? Um pequeno histórico, só para você ter uma ideia. Obviamente, o primeiro átomo que eles tentaram usar como padrão foi o hidrogênio. Por quê? Porque é o primeiro elemento da tabela periódica, mas o que aconteceu? Com o passar do tempo, trocaram o hidrogênio pelo oxigênio, porque o oxigênio era mais fácil de obter do que o hidrogênio. E hoje, agora entra uma informação importante que você vai ter que saber. Hoje, a referência internacional para você medir massa de átomo ou de molécula se refere ao isótopo do carbono 12. Professor, o que é um isótopo? Isótopos são elementos que têm o mesmo número atômico. Mesmo número atômico. Mas essa informação se precisa saber. Qual hoje é a referência para a massa dos átomos e as moléculas? O átomo de carbono 12. Então, aqui eu vou deixar isso de uma outra maneira. Quer ver? Deixa eu só trocar os slides aqui. Ó. Então, eu vou colocar de uma forma mais simples para você estudar. Quem que é o padrão hoje do nosso sistema? Carbono 12. Tá, mas o que é a unidade? Nós vamos utilizar a chamada unidade de massa atômica, ou unidade de massa atômica unificada, que a gente vai chamar de U. É muito mais fácil usar U do que unidade de massa atômica unificada. Então, é o U que vai nos interessar. E o que significa essa unidade de massa atômica? Ela corresponde a 1/12 da massa do carbono 12. É como se você pegasse uma pizza Big, porque a pizza Big tem 12 pedaços, aí você tira um pedaço, uma fatia dessa pizza. O que você tem? 1/12. Se eu pegar a massa do carbono 12, que pesa 12 unidades, e eu tirar uma dessas unidades, eu vou ter uma unidade de massa atômica que nada mais é do que 1/12 da massa do carbono 12. Essa tela, ela é primordial. É a primeira parte interessante que vocês vão ter que mexer. Quando eu falo em massa de átomo, massa de molécula, eu preciso de uma referência. E qual que é a referência? É o átomo de carbono 12. Qual que é a unidade? U. Unidade de massa atômica ou unidade de massa atômica unificada. Tá, professor? Como é que isso usa? Então, vamos fazer o seguinte. A massa atômica de um átomo. Ou seja, essa massa atômica é uma massa que indica quantas vezes aquele átomo que eu vou utilizar é maior do que 1/12 da massa do carbono 12. Isso é a massa atômica do átomo. É o número que indica quantas vezes aquela massa é maior do que 1/12 da massa do carbono 12. Vou te dar exemplos. Provavelmente, sua professora de Química já te falou que você precisa decorar tabela periódica. Já deveria ter decorado já no ano passado. Então, a partir de agora, ou melhor, a partir desse momento, você vai ter que ir lá na sua tabela periódica decorar os 118 elementos, tanto símbolo como nomenclatura, e além do que? Decorar o número atômico e o número de massa. Mentira, não precisa disso aí não. Tudo mentira. Então, não precisa não. Tudo isso que vem fornecido para você, só que você precisa interpretar. Por exemplo, Fe56U. O que isso significa? Que esse átomo de ferro ele tem uma massa 56 vezes maior
do que 1/12 da massa do carbono 12. Isso é o significado. Cálcio 40U, que é a massa desse átomo de cálcio, é 40 vezes maior do que 1/12 da massa do carbono 12. Sódio 23U, o que isso significa? Que a massa desse átomo de sódio ela é 23 vezes maior do que 1/12 da massa do carbono 12. Bromo 80U, que a massa desse átomo de bromo é 80 vezes maior do que 1/12 da massa do carbono 12. Compreenderam o que é a massa atômica do átomo? É um número que indica quantas vezes aquele número, que você não precisa decorar, isso vai vir na sua questão, é maior do que 1/12 da massa do carbono 12. Professor, cadê a matemática? Por enquanto, nenhuma. Estou ainda no campo teórico. Só que tem um detalhe. Se você te desafiar de pegar a tabela periódica e encontrar o elemento bromo, o bromo lá não é 80, ele é 79,9. O ferro é 55,7. Peraí, mas não é a mesma coisa, não. Repare que aqui eu tenho a massa de um único átomo de ferro. Só que na natureza não existe só um elemento ferro. Existem os chamados isótopos. E os isótopos são elementos que têm o mesmo número atômico, mas diferentes massas. E o que você vai ter que fazer agora? Não é mais massa atômica de um átomo. Você vai ter que calcular agora a massa atômica do elemento. Professor, mas não é a mesma coisa? Não. Elemento é um conjunto de átomos que tem o mesmo número atômico. E como é que você vai determinar isso? Calcule-se pela média ponderada das massas dos isótopos. Eu vou tentar compreender isso de uma outra forma. Imagine que lá na sua sala do primeiro ano tenha lá 40, 50, 60 alunos. Obviamente, ninguém tem a mesma massa. E fora que, e se eu pedisse para vocês calcularem a média da massa das pessoas da sua sala? Como é que se faria isso? Ah, professor, pega todo mundo e joga numa balança. Você consegue fazer isso? Lógico que não. Então, o que você precisa? Da matemática. A matemática vai te ajudar, média ponderada. Eu vou te dar só uma sugestão. Imagine que lá na sua sala você tenha 50 alunos, para ficar mais fácil a nossa continha. Desses 50 alunos, 25 alunos pesam 60 quilogramas. 25 alunos pesam 60 quilogramas. 15 alunos pesam 80 quilogramas, 25 com mais 15 dá 40, e os restantes 10, eles pesam 45 quilos. Olha só, 25 pessoas da sua sala pesam 60 quilogramas, 15 pessoas pesam 80 quilogramas e as outras 10 pesam 45 quilogramas. Qual é a média das massas das pessoas da sua sala? Média ponderada. E como é que eu vou fazer o cálculo da média ponderada? Simples. Você vai pegar a quantidade de pessoas e vai multiplicar pela massa. Mais a outra quantidade vezes a massa, a outra quantidade vezes a massa e divide pela totalidade. Você faria simplesmente assim, 25 vezes 60, mais 15 vezes 80 e mais 10 vezes 45 dividido por 60. 50, eu falei, ou 60 e tal, mas vai dividir pela totalidade. Assim que você vai funcionar com a média ponderada. Então, eu até vou trazer para cá para você compreender a ideia. A massa atômica, ou a média ponderada, é a massa do primeiro conjunto vezes a quantidade, a massa do segundo vezes a quantidade dividido pela totalidade. Só que, na maioria das vezes, você vai encontrar isso na forma de porcentagem. E quando tem porcentagem, vou deixar a mensagem subliminar, porcentagem, você vai dividir sempre por 100. Então, você vai pegar a massa do primeiro vezes a porcentagem, massa do segundo vezes a porcentagem, do terceiro porcentagem, vai dividir sempre por 100. Porque você está falando num valor porcentual, porcentual. Vou te dar um exemplo. Então, olha só, a questão é assim. O neônio apresenta a seguinte composição isotópica. Dá para enxergar bem? Acho que dá, né? Esse neônio 20, ele tem 90% de quantidade na natureza, o neônio 21, 0,27%, e o neônio 22, 9,73%. A pergunta que eu faço é, qual é a média, que vai ser a massa atômica do elemento neônio, que eu vou colocar na tabela periódica, média ponderada. Lembra? O que eu faço? Pego a massa, multiplico pela porcentagem, mais a massa 2 vezes a porcentagem, massa 3 vezes a porcentagem, vai dividir por quanto?
por 100. O que acontece nessa continha? Olha só, embora fosse tão simples assim, né? Nossa imaginação coloca, as contas começam a aparecer. 20 vezes 90, mais 21 vezes 0,27, mais 22 vezes 9,73%. 20 vezes 90, essa está tranquila, né? A massa atômica vai me dar 1.800, 5,67 mais 214,06. Soma tudo isso e divide por 100, você vai encontrar uma massa quebrada, justamente porque é o objetivo da média ponderada. A massa atômica do elemento neônio, 20,2 U. Ou seja, olha só a diferença. Aqui, ó, nesse átomo aqui, neônio 20. A massa desse átomo vale 20 unidades de massa atômica, esse átomo vale 21 e aquele vale 22. Isso é a massa do átomo. Agora, se eu perguntar para você calcular a massa atômica do elemento, aí você vai ter que usar uma média ponderada. Você vai pegar a massa do primeiro vezes a quantidade, mais a massa do segundo, a quantidade, do terceiro, a quantidade, divide pela totalidade. Quando envolver porcentagem, aí você vai fazer massa vezes a porcentagem, divide por 100. Só que nem sempre isso vai vir na forma de porcentagem. Olha essa questão aqui da Unesp que eu achei. Na natureza, de cada 5 átomos de boro, 1 apresenta massa 10 unidades e 4 apresentam 11 unidades. Com base nesses dados, calcule a massa atômica do boro. Primeiro, só para você compreender aqui, ó. Na natureza, eu tenho 5 átomos de boro. 5 átomos de boro. Só que desses 5 átomos, um átomo de boro pesa, segundo ele, pesa 10 unidades, e 4 átomos de boro pesam 11 unidades. Como é que eu vou calcular a média ponderada desses 5 átomos de boro? Professor, mas ele não me deu porcentagem? Não, não deu porcentagem. E agora, como é que você vai trabalhar com esse sistema? Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui, ó, MA, a massa atômica do elemento boro. Deixa eu colocar aqui embaixo assim, ó. A massa atômica do elemento boro é... Professor, mas não tem porcentagem, não precisa. A média ponderada é a massa do primeiro, que vale 10, vezes a sua quantidade, que é 1. Professor, onde está escrito aqui, ó? Na natureza de cada 5 átomos de boro, 1 tem massa 10. Então, pego a massa vezes a quantidade mais. Qual é a massa do segundo átomo de boro? 11 vezes a quantidade, que vale 4, e vou dividir pela totalidade. Como eu tenho 1 com mais 4 aqui, eu vou dividir por 5. Pronto. Agora, você entra com a sua matemática clássica. Então, vamos fazer a continha aqui embaixo. Então, a massa atômica do elemento boro vai ser igual a 10 vezes 1 dá 10, mais 11 vezes 4 dá 44, divididos por 5. Portanto, a massa atômica do elemento boro vai corresponder a 10 com mais 44, isso aqui vai me dar 54, divididos por 5. A nossa massa vai corresponder a 10,8 U. Então, só tem 2 tipos de exercícios que você vai ter que mexer. Um deles envolve porcentagem, e aí é fácil. Massa vezes a porcentagem, divide por 100. Caso você tenha uma questão que fale em quantidade de átomos, aí você vai ter que fazer a massa do primeiro mais a quantidade, massa do segundo quantidade, divide pela totalidade. Essa é a ideia. Agora, tem um desafio final, inclusive tem até a resolução. Agora, talvez a questão mais difícil que você possa encontrar nessa matéria de massa atômica está desse aqui, ó. A massa atômica do cloro é 35,5. Olha só a vantagem, você só tem 3 exercícios sobre esse sistema. Ou quando ele te dá a massa e a porcentagem, ou quando ele dá a massa e a quantidade, ou quando ele te dá a massa atômica e pede para você calcular a porcentagem. Mas vamos lá. A massa atômica do cloro é 35,5 U. Sabe-se que na natureza existem 2 isótopos desse elemento, o cloro 35 e o cloro 37. Determine a porcentagem de cada um desses isótopos. Então, o que eu preciso ter nesse sistema? Para você trabalhar nesse formato, eu vou te dar os dados para cada e não preciso mais usar a tela.
Então, eu tenho um cloro que lá na tabela periódica, ele tem uma massa de 35,5U. Só que para formar esse 35,1, ele veio de um cloro 35 e veio de um cloro 37. O que eu preciso que vocês determinem? Qual é a porcentagem do cloro 35 e qual é a porcentagem do cloro 37? Esse é o objetivo dessa questão. Tá, professor, e como é que eu vou chegar nessa conclusão? Primeiro, a massa atômica, deixa eu só colocar a formulazinha aqui, ó. A massa atômica do cloro vai ser igual à massa do primeiro vezes a porcentagem, mais a massa do segundo vezes a porcentagem. E quando eu falo em porcentagem, eu vou dividir tudo por 100. Essa seria a minha expressão. Só que agora o que eu tenho? Eu tenho a massa desse cloro e ele vale 35,5. Igual. Eu tenho a massa do primeiro cloro que vale 35, só que eu não tenho a porcentagem, vou chamar ela de X. Mas eu tenho a massa do segundo cloro, que é 37, só que eu não posso chamá-la de X. Porque se os dois fossem iguais, 35 mais 37 daria a média 36. E não é, ele é um pouquinho menor. Então eu vou chamar isso aqui de Y e ainda eu vou dividir tudo isso por 100. Pronto, essa é a minha equação. Aí você já pensando assim, professor, eu vou ter que usar um sistema matemático? Vai e não, mas olha só o que vai acontecer. Só para facilitar a minha vida, como o 100 está dividindo, eu vou jogar esse 100 para cá. E 100 vezes 35,5 vai me dar 3.550, que vai ser igual a 35 vezes x, mais o 37 vezes o y. Tá, professor, você quer que eu chute e valorize agora? Não, é aí que vem a sacada. Repare, que quando você estiver trabalhando com porcentagem, se você somar todas as porcentagens de todos os elementos, sempre tem que dar quanto? 100%. Portanto, eu vou usar uma outra corzinha aqui embaixo. Olha só. Se você somar a porcentagem do x e do y, isso aqui não tem que dar 100%? Pois é. Se eu somar x mais y igual a 100, eu posso isolar uma dessas duas incógnitas. E qual que você isolaria? Bom, eu vou isolar o x. Então, esse x nada mais vai ser do que 100 menos o y. E agora que você tem o x, agora eu vou fazer a substituição na nossa continha, olha só. 3.550 igual a 35 vezes o x. Quanto que vale esse x? 100 menos o y mais o 37y. Não tenho mais duas incógnitas, só tenho uma incógnita agora. Aplicando a matemática básica. 3.550 igual 35 vezes 100, 3.500. 35 menos y vai me dar 35y e mais 37y. Aí o que acontece? Eu vou jogar isso aqui para lá. Repare que eu vou ter 50 igual a 2y. Por quê? 3.500 está somando, passa para o outro lado subtraindo. 3.550 menos 3.500 dá 50. 37y menos 35y, eu vou ter 2y. Portanto, o nosso y vai corresponder a 25%. E como esse nosso y corresponde ao 37, nós acabamos de descobrir aqui, ó, que esse 37 só pode valer 25%. E agora tem a lógica. Se eu somar a porcentagem do x, olha só, x vai ser 100 menos y. Como eu acabei de calcular, significa que o cloro 35 vai ter uma porcentagem que vale quanto? 75%. Então, para você desenvolver, isso aqui é uma questão mais difícil, tá, gente? Só para você compreender a ideia. Quando você for trabalhar com esse conceito de massa atômica, o conceito dos cálculos químicos, e a pergunta envolver massa atômica, só para fazer o resuminho. Massa atômica é o número que indica quantas vezes aquele átomo é maior do que 1/12 da massa do carbono 12. Agora, quando eu falar em massa atômica do elemento, que é aquele número que está lá na tabela periódica, você vai ter que usar um conceito matemático de média ponderada. Como é que eu calculo isso? A massa do primeiro vezes a quantidade, mais a massa do segundo, quantidade, mais do terceiro, quantidade, divide pela
totalidade. Só que você vai ter 3 exercícios clássicos. Um que envolve massa e porcentagem. Esse é fácil. Massa vezes porcentagem, mais massa, porcentagem, divide por quanto? Por 100. Porque eu estou falando em porcentagem, centagem. Segundo exercício, quando ele dá quantidade, aquele exemplo do bóron. Na natureza, de cada 5 átomos, um tem massa 10 e os outros 4 têm massa 11. Então, você vai fazer 10 vezes 1, mais 4 vezes 11, e divide por 5, que é a totalidade. E o terceiro exercício, um pouquinho mais complexo, é esse que envolve a massa atômica já devidamente calculada, os isótopos com as suas respectivas massas, e você vai ter que calcular a porcentagem desses isótopos. Então, essa é a ideia inicial para a gente dar o pontapé inicial para chamar de massa atômica. Na próxima aula, a gente já vai trabalhar com molécula, já vamos fazer relação com as moléculas, e aí vai dar um pouquinho mais de complexidade matemática, mas não é nada extraordinário, muito pelo contrário. Se você analisar bem, é um processo simples, mas exige a atenção de vocês, exige. Então, vá lá, pratique os seus exercícios, uma ótima semana, uma semana abençoada, vejo vocês na semana que vem. Tchau, gente, se cuidem!